Paz do Senhor, igreja. Eu queria que você abrisse a Escritura em Êxodo, no capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. Nós vamos ler do verso 34 até o último versículo. O êxodo foi um tipo de exílio, na verdade, vindo da libertação do exílio, mas entrando no deserto, naquele período de purificação para a entrada em Canaã. E no verso 34 vai dizer assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Amém? Hoje eu quero falar sobre santidade no exílio. Estes textos do Antigo Testamento, e quando a gente vai fazer a leitura, principalmente da Torá, quando chega nessa parte que vai transpondo de Êxodo para os Levíticos, depois de Levíticos para Números e ao final Deuteronômios, são aqueles textos que para nós parecem muito alienígenas, porque vai trazer uma sequência de ritos e nós vamos ver o quão o Senhor ele vai ser minucioso, detalhista em cada ato que ele faz. E uma leitura fria destes textos, eu digo, quando eu falo fria, eu não estou falando irreverente, eu estou falando fria assim, superficial da nossa parte. Faz com que a gente olhe para este texto e a gente fala, nossa, é tanta coisa, para que toda essa exigência? Para que cada detalhe? Por exemplo, na montagem do tabernáculo, existe uma característica muito clara na forma que Deus ele manda montar o tabernáculo. Vocês já leram esse capítulo 40 todo? Como que o tabernáculo ele é montado? Ele é montado de dentro para fora. A ordem do Senhor, ele disse primeiro para colocar a arca. Eu gosto muito dessa disposição da nossa congregação aqui, dessa casa de oração. Eu não gosto de chamar aqui de templo, porque templo somos nós, mas é que é uma casa de oração. Eu gosto muito dessa disposição porque ela segue a disposição muito parecida do que era com o templo da época, com o tabernáculo e com o templo de Salomão. A porta de entrada está virada para o leste. A nossa esquerda está ao norte, a minha direita, né? No caso, a direita de vocês está ao norte, a esquerda de vocês está ao sul, e atrás de mim, ou à frente de vocês, está a oeste.
E olhar para isso era justamente dentro dessa ordenação, dessa ordem direcional, seguindo esta ordem de orientação, é que o tabernáculo ele foi erigido. E ali começa, né? Com a posição, eu queria que vocês olhassem ali para frente comigo. A posição, a Arca da Aliança, ela ia compor o lugar santíssimo. A Arca da Aliança, da forma que o Senhor tinha ordenado para Moisés. Logo após ele colocar a Arca da Aliança, ele já fechava com o véu, e aí ele iniciava a disposição de todos os itens que iam compor agora o santo lugar. Ao norte, como está aqui, ficava a mesa da proposição. Era o segundo item a ser colocado. Ao sul, do outro lado, ficava a menorá, ou o candelabro, que ali representavam os 7 Espíritos de Deus. Depois que ele dispunha da mesa da proposição e colocava o candelabro, ele colocava o altar do incensário, que ele ficava do lado de cá do véu, e era onde até as instruções detalhadas de como o incenso ia ser produzido, o tipo de óleo, o tipo de cheiro, todos os ingredientes de modo detalhado, de sorte que ninguém em Israel, sabendo como que eram feitos aqueles ingredientes, poderia fabricar ingrediente semelhante. E aqueles ingredientes eram colocados no altar do incensário, que ficava de frente para o véu, posicionado de frente para a Arca da Aliança, que estava além do véu. E, a partir daí, já passava para o pátio exterior, que era o chamado átrio do tabernáculo. No átrio do tabernáculo, primeiro, era colocado o altar dos holocaustos. O altar dos holocaustos era uma espécie de caldeirão enorme com algumas pontas, ele era quadrado, e ali ficava uma grelha, ali era onde o sangue, as gorduras, em algumas ocasiões os excrementos, as vísceras de alguns animais, conforme fosse o tipo de sacrifício que seria feito, porque haveria oferta para a culpa, oferta para o pecado, oferta de gratidão, oferta de purificação. Então havia inúmeros tipos de ofertas, e para cada tipo de oferta havia um rito extremamente detalhado e minucioso. Depois que era colocado o altar, do lado de fora o altar do holocausto, era colocada a mesa de bronze entre a tenda do encontro. Entenda uma coisa, a tenda do encontro era composta pelo santo lugar e o lugar santíssimo. Então, entre a tenda do encontro e o altar dos holocaustos, era colocado a bacia de bronze, com água, para que fossem lavados os utensílios, inclusive os sacerdotes, eles se lavavam. E ao norte do átrio ficavam as mesas para a limpeza dos animais, onde ali eles utilizavam algumas mesas dispostas, já do lado de fora da tenda do encontro, para a limpeza dos animais. Ler isso, quando a gente só olha para isso, a gente fala, meu Deus, o que isso tem a ver? E aí a gente lembra,
Quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 4, e a gente fala ali do altar, o trono do Senhor, a visão daquele cordeiro que tem olhos por dentro e por fora, também a presença dos 7 Espíritos de Deus. E a gente vê que os anjos que estão ali, junto, diante do cordeiro, eles o tempo todo repetem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cada detalhe, cada sacrifício, a forma de consagração, de ordenação do sacerdote, os detalhes da roupa sacerdotal, as pedras de ônix nas obreiras com o nome das tribos de Israel, a roupa de linho por baixo, o peitoral que é colocado, a roupa que vem por cima, as sobrepeles, em tom azulado, com aqueles sinos e romãs colocados em suas bordas. Todos estes detalhes apontam para a pureza e a santidade de Deus. E aqui é um ponto que nós precisamos compreender. Quem de nós seria digno de se apresentar ao Senhor? Aquele povo, após os 40 dias que Moisés fica no Sinai para receber as primeiras tábuas da lei, em 40 dias aquele povo já se rebela e Deus se ira com aquele povo. Ele diz: olha, houve rebelião contra mim. E Deus, ele se ira de forma que ele fala: eu não vou mais me apresentar diante deste povo. Moisés, ele intercede, ele fala: Senhor, por favor, não se aparte de nós, do meio do teu povo. E Deus ainda disse para Moisés: olha, o que eu vou fazer com vocês vai ser o seguinte: eu vou deixar que um anjo os conduza até Canaã. Esse anjo, ele vai lá, ele vai batalhar por vocês, ele vai vencer, vai ser dessa forma. Moisés, ele não arreda o pé, ele diz: não. Que seja o Senhor presente. Um Deus que desde Abraão, ele vem intervindo diretamente na história humana por meio de uma relação pessoal. É por isso que o nome, ele ainda não tendo apresentado o seu nome, e como eu disse para vocês no nosso encontro passado, o nome de Deus se perdeu, o nome que ele apresenta para Moisés se perdeu, inclusive a pronúncia. Não se faz ideia de como que é pronunciado. Alguns dizem Jeová, Javé, Iavé, e tentam de alguma forma trazer algum tipo de pronúncia, mas não se sabe qual é a pronúncia. Mas antes de ele apresentar este nome para o qual se perdeu a pronúncia, ele se torna conhecido através, o que o qualifica é a relação que ele estabelece com as pessoas. Para analisar isso. É o Deus de Abraão. Isso o qualifica. Que isso, cara? É o Deus de Isaac. Nota que nós estamos diante de uma conjunção adjetiva. Deus de Isaac. É o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Sempre dentro dessa relação pessoal e nessa teodiceia que gera, quando a gente faz a leitura, eu digo para vocês, não existem, eu já li muitos romances,
Eu sou fã da história de O Senhor dos Anéis, mas não existem romances mais bem escritos do que a história real destes homens, onde existem tramas, existem ardis, existem pecados, quedas, falhas e as intervenções divinas o tempo todo, rasgando os céus, adentrando no meio do relacionamento com estes homens e novamente relembrando a promessa, trazendo de novo a memória da aliança, e agora para o povo de Israel que acabou de ser liberto. O Senhor, Ele decide com aquele povo estabelecer uma aliança minuciosa. O que seria se apresentar diante de um Deus que é inteiramente santo? Olha para você. É desesperador se imaginar chegar aos pés desse Deus. Nós que somos tão arrogantes, nós que somos tão prepotentes, nós que temos uma necessidade de reafirmar as nossas razões, nós que somos tão cheios de vícios, e às vezes a gente consegue vencer o domínio de algum tipo de pecado sobre nós, e a gente já está com a nossa língua, com o nosso pensamento malicioso, com a nossa mente que olha para o outro e se acha superior ao outro, achando que o outro é mais pecador, e a gente que é tão egoísta, sempre voltado para o nosso ventre, parem para analisar, se apresentar diante deste Deus. Um Deus que, quando se coloca fogo estranho diante do altar dele, aquilo já é suficiente para que ele fulmine com fogo consumidor quem apresentou fogo estranho. Vocês acham que quando nós falamos deste Deus, nós estamos falando de um Deus diferente do que aquele que se fez carne e tabernaculou entre nós, do que a figura de Cristo? Igreja do Senhor. A igreja perdeu a noção de que nós, quando nós nos apresentamos diante desse Deus, é um Deus inteiramente santo. E nós brincamos, nós não somos reverentes com as coisas deste Deus. A utilização do nome de Deus em vão, então, meu Deus do céu, olha o que eu estou falando, até os meus vícios de linguagem colocam o nome de Deus em vão. Nós queremos utilizar o poder de Deus ou o próprio nome de Deus para atendimento dos caprichos mais egoístas. Parece que nós brincamos o tempo todo com este Deus. Não existe um pingo de reverência quando nós adentramos no escritor de Hebreus. Cada palavra ali é cercada deste complexo de memórias, de detalhes, para nos relembrar o que significa estar diante deste Deus. Eu sei que nós, hoje, nos rendemos à simplicidade que há em Cristo. Nós não precisamos guardar aquelas festas. Nós temos 7 festas que pelo Pentateuco, pela Torá, foram estabelecidas para o povo de Israel, que são as festas inicialmente da Páscoa, dos pães asmos, depois vem a festa das primícias. Passados 50 dias entre a festa das semanas, que é de Pentecostes,
Depois, quando se vai no meio do ano judaico, já na época do verão judaico, são estabelecidas mais 3 festas, que são as festas, deixa eu me lembrar aqui, das trombetas, da expiação, que é o Yom Kippur, e a das cabanas, que é a festa dos tabernáculos. É que fechamos esse círculo de 7 festas. Eu sei que adorar daquela forma, em todos aqueles detalhes, Paulo mesmo ele fala que nós não podemos nos afastar da simplicidade que há em Cristo. Mas simplicidade não significa abrir mão da consciência reverente do que Cristo é. E a igreja, ela vem cada dia mais perdendo este nexo de reverência. Primeiro, por causa dos nossos pecados voluntários. Nota que existem ofertas para pecados involuntários. Mas nós temos aqueles pecados que a gente parece que a gente já desistiu, eu sou mesmo assim, o Senhor que me fez assim. É a grande justificativa do nosso tempo. É a justificativa calvinista, que eu já estou predestinado ao inferno. Então, já que eu estou predestinado mesmo a ser impuro, a ser pervertido, já que eu estou predestinado a ser duro de coração, a não perdoar com facilidade, a não purificar a minha mente, para que os meus olhos se tornem bondosos em lidar com outro, com o meu semelhante. Porque a gente consegue trazer um olhar extremamente perverso para com o nosso próximo. Com quem está perto da gente. E a gente começa a pecar de modo voluntário por pura decisão. E a gente tenta justificar: eu não tenho forças. O escritor aos Hebreus, ele chega a dizer: ainda não resististe até ao sangue na luta contra o pecado. Ainda não resististe até ao sangue na luta contra o pecado. O escritor aos Hebreus, ainda citando no capítulo 10, Sodoma e Gomorra, ele vem dizer: de qual maior castigo cuidai vós, ser merecedor aquele que profanar o sangue da aliança, que pisar o Cordeiro de Deus. Para analisar isso. E que fizer agravo do Espírito que vos tem santificado. Na pessoa de Cristo é tudo muito mais profundo do que no tabernáculo. E essa consciência que está faltando para a igreja. Porque na pessoa de Cristo, nós temos a figura do sumo sacerdote, de uma ordem que antecede a ordem dos levíticos, baseado na ordem de Melquisedeque, o rei de Salém. Nós temos a figura completa do templo. Jesus, ele chega a dizer que eu destruirei este templo e em 3 dias o reedificarei. Ele está falando acerca do seu tabernáculo humano, que será aniquilado, e a partir de então ele se revestirá do tabernáculo celestial. Nós temos a figura do tabernáculo nele. Nós temos a figura do sumo sacerdote, para o qual ele não precisa fazer propiciação de pecados para si mesmo.
nós temos a figura do cordeiro que é imolado, e nós temos a figura do bode que é expiado. Porque a Escritura diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele é também aquele que é levado para fora do acampamento e para o deserto. Ele é aquele que leva, é o chamado Azazel, né? Tudo isso nós vemos na figura de Cristo. E aí quando se olha para Cristo, a gente começa a banalizar a graça do Senhor. A igreja banalizou a graça do Senhor demais, gente. A igreja banalizou a graça do Senhor. A igreja era para falar de Cristo com temor e tremor, mas a igreja brinca. A igreja não mais reverencia. A igreja não mais mergulha na consciência do significado de cada detalhe que está inserido nisso. É lógico que o Senhor ele atua por misericórdia. É lógico. Isso não é uma novidade, essa falta de reverência não é uma novidade do nosso tempo. Os povos gentios que foram se convertendo, eles, primeiro, não conseguiam compreender a complexidade de tudo isso, a complexidade de se aspergir 7 vezes, de se purificar dessa forma, de se fazer isso. Um cordeiro assim que morre assim, outro cordeiro que morre assim, isso só na preparação de ordenação do sacerdote, na apresentação do santuário, na apresentação do lugar santíssimo, na apresentação de cada coisa santa, de cada item que é colocado, candelabro, mesa da proposição, altar do incensário, arca da aliança, véu, na preparação de cada ponto, nessa construção que é feita em 6 etapas, para que esteja o local onde a glória vai descer, para que ela esteja pronta. Porque no ato de descanso, é muito interessante isso, porque nós temos 6 passos para que fique todo o tabernáculo pronto, né? Como eu falei, a arca da aliança, e é já posto o véu, aí nós temos a mesa da proposição, nós temos o candelabro que é colocado, nós temos o altar do incenso, nós temos colocado lá fora o altar do incensário e nós temos a bacia de bronze. 6. E o último ato, que seria o ato de descanso, é quando o cordeiro ele é imolado e o sacrifício é feito, para que só a partir daí a nuvem da glória de Deus possa descer e tomar conta do lugar. Todos os atos, e nem no ato de descanso, que seria o ato de descanso para a gente, não é ato de descanso no Senhor, porque é ato de entrega e sacrifício, para que a glória possa vir. Como que a igreja precisa se apresentar ao Senhor?
Como a igreja vai se apresentar? Nós que temos pecado, nós não colocamos freios nas nossas línguas. Nós que não cuidamos dos nossos olhos. Nós que temos os nossos pés apressados para o mal. O povo de Israel, ele é convidado a uma legislação totalmente diferente de toda a que tinha sido vista antes. Eu falei que as religiões antigas daquela região, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito, eram religiões que ficavam naquele binário entre caos e ordem. Deus ele estabelece basicamente em toda a sua lei, ele estabelece duas linhas: a santidade e a justiça. A santidade nós vamos ler, e essa pureza, porque o sacerdote, ele vai ser aquele que Deus coloca para declarar o que é puro e o que é impuro. Seja nos animais, nos sacrifícios, na lepra, seja no fluxo sanguíneo, ou seja no fluxo que o homem possa manifestar, que possa vir do homem. Seja no mofo, na lepra que se manifesta, nos fungos que se manifestam nas paredes das casas, ou nas roupas, ou em qualquer coisa, existem regras básicas de purificação que separam aquele povo por completo de todo o resto da humanidade, de todas as outras nações, porque aquele povo, ele é colocado mesmo para ser um farol, para ser uma luz, para resplandecer a glória de Deus. De noite, a glória ela manifesta como fogo na representação junto àquele povo, e de dia como a nuvem. E a igreja é chamada de mesmo modo para ser luz. Luz como consciência de atos de justiça e de verdade. Eu coloco nessa ordem, ou verdade ou justiça e verdade. Na verdade não importa a ordem. Porque a partir da verdade é que nós somos santificados. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E os atos de justiça, que naquela época é um avanço. A legislação judaica, a lei que Deus entrega para Moisés, as pessoas ficam enchendo de críticas, porque não sei o que e tal, era uma lei machista, é uma lei assim, é uma lei daquele outro. Cara, mas é uma revolução de justiça social inacreditável para aquele tempo. É uma revolução de cuidado com os que são oprimidos. É uma revolução porque, por exemplo, em 7 anos, se porventura uma pessoa tinha uma dívida impagável comigo, depois de 7 anos me servindo, era obrigatório dar a liberdade para aquela pessoa. Olha que nível de revolução que se dá. E quando os fariseus, e atualmente a religião, o religiosismo, ele pega e ele começa a recosturar véus. Ele começa a fazer remendos aqui, remendos ali, para tirar o foco do que realmente importa. É mês de Nissan, depois vem mês de Sivan, depois vem mês de Arda, vem mês disso, vem mês daquilo, vem isso, e vamos fazer essas festas porque a gente vai... Pelo amor de Deus!
A religião tenta resgatar coisas que não há um pingo de necessidade. Os fariseus, na construção de uma santidade exterior que não brotava do interior, como eu disse, o tabernáculo ele é montado de dentro para fora. Os fariseus não, eles fazem uma construção exteriorizada do que é a fé em Deus. Uma construção exteriorizada do que é a fé em Deus. E Jesus ele chega a dizer para os fariseus, lá em João no capítulo 7, julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, da qual aqueles homens já eram incapazes de conseguir enxergar o que era reta justiça. Eu falei em algum dos nossos encontros aqui que antes de o Senhor estabelecer a lei, eu acho que não foi aqui, eu acho que foi no Cristosterona. Antes de o Senhor estabelecer a lei, o que o Senhor entrega é o ato de benevolência. A primeira coisa que ele entrega é a libertação do povo. Junto com a libertação do povo vem maná, vem codornizes, vem rocha que emana água, vem água amarga que você joga um galho e a água fica doce, boa, fica potável, boa para se beber. Olha isso, toda a benevolência vem se manifestando antes de haver exigência de obediência. Porque santificação, na verdade, significa entrega sacrificial em obediência, e a igreja não quer, a igreja quer obedecer aquilo que de alguma forma vai gerar algum tipo de barganha com Deus. As igrejas judaizantes são muito assim. Eles estabelecem novamente as festas, eles guardam as festas que advêm, que são as festas da Torá, e aquelas duas festas que, ao invés de estarem vinculadas à colheita, estão vinculadas ao livramento, como a festa de Purim, que nasce a partir de Esther, e o Hanukkah, ou festa da dedicação, que advém ela é descrita no livro de Macabeus. E aí eles começam a guardar isso. Eu vejo igrejas que têm a festa, vão acendendo vela a vela no Hanukkah, ao invés de comemorar o Natal. E aí eles fazem festa das primícias, que aconteceu agora de março para abril, né? Festa das primícias. Agora, em maio, vai ser a festa do Pentecoste, a festa das semanas, e aí eles fazem isso, e fazem aquilo outro, e aí o povo vira, não, fazendo isso, a gente consegue alinhar isso com aquilo, e aí Deus vai derramar a prosperidade. Cara, será que os caras não entenderam nada? A benevolência já foi entregue, o sacrifício absoluto foi feito, Cristo entrou no sacerdote, se ofereceu como sacrifício, e sendo o sumo sacerdote, ainda apresentou a oferta, não no tabernáculo aqui na terra, mas no tabernáculo celestial, rasgou o véu, que é a representação do seu corpo, e a partir deste véu nós temos acesso ao lugar santíssimo. Para que eu quero barganhar mais alguma coisa, meu Deus? Quando eu já herdei o herdeiro de todas as coisas, eu herdei o Cristo, eu herdei o meu Senhor, que é o herdeiro de todas as coisas. Quando eu estou diante, podendo falar diretamente com aquele que na visão, conforme as palavras do escritor aos Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus. Gente, e eu quero barganhar obediência. Eu era para
para obedecer com total gratidão. Nós éramos para estar quebrando os nossos vasos de alabastro e derramando diante dele. Nós éramos para estar chorando aos pés dele e secando as nossas lágrimas derramadas sobre os pés dele com os nossos cabelos, por causa do tão grande amor que foi manifesto sobre nós, mas nós não vamos converter em alguma obediência facilitadora de barganha que vai me garantir colheita disso, colheita daquilo outro, e aí eu vou novamente voltar naquela identidade cultural que eu disse para vocês. A cultura, ela é o quê? Cultivo mais culto, sempre está atrelada à colheita. E aí eu crio essa identidade cultural alienígena, a principal identidade cultural que era para revestir o povo de Deus. A promessa que atravessa Abraão, Isaque, Jacó, se estende por misericórdia aos 12, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Zebulon, Issacar, Asser, Gade, Benjamim, José. E acaba por aí. É muita loucura. Enquanto a gente só precisava entender todos os dias o que significa de fato adentrar com ousadia nesse lugar. Porque agora, na bacia de bronze, que é para nos limpar, está derramado o sangue de Cristo. É ali que eu me lavo. É ali que eu me lavo. E aí, como sacerdote constituído por causa do seu sacrifício, eu adentro o santo lugar. Eu vejo o véu aberto. Eu atravesso e vou até a presença desse Deus poderoso. E não somente isso. Aqui dentro habita o Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus habitam aqui dentro. Aleluia. Igreja, não dá mais para brincar. Não dá mais para considerar outras coisas mais valiosas do que isso. Eu estava pronto a falar de outro assunto, já tinha comentado inclusive com a minha esposa. Eu queria falar de outro assunto. Eu creio que eu vou deixar para quarta que vem, dentro também dessa questão no exílio. Mas enquanto eu estava em casa e eu lendo todos esses sacrifícios, eu lendo todos esses detalhes, uma hora eu falei, meu Deus, mas para que tudo isso? E a resposta vem na própria Escritura. Porque eu sou santo. Como sabendo de tudo isso, igreja, nós ainda nos deixamos que pecados tão domésticos tomem conta de nós. Eu não estou falando que a gente vai ficar super santo, não. Como disse João, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E ele ainda diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis.
Mas se porventura alguém pecar, saiba que há um advogado que intercede por vós junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Que os nossos pecados, igreja, eles venham se tornar pecados involuntários. Que a gente olhe para a Escritura, para a palavra da verdade, que de fato nos santifica, e a gente tire ali aqueles princípios e comece a aplicar aquilo nas nossas vidas, de modo reverente. Porque quando a gente se ajoelha para orar, e a gente sabe que o Cristo glorificado, ele passeia entre os 7 castiçais. E ele vem já de uma forma que é extremamente perturbadora. Quando eu leio o Apocalipse, eu não deixo de perturbar a minha mente, porque eu olho para a grandeza deste Cristo, que passeando entre os 7 castiçais, ele vem com aqueles olhos de fogo que conseguem desnudar todo o meu eu, meu Deus do céu. Não tem como a gente não chorar antes de tudo, implorando perdão, pedindo misericórdia e dizendo para ele: Senhor, me torna puro e santo para entrar na tua presença. O Deus que, mesmo vendo o pecado e a rebelião do povo de Israel, ele ouve a intercessão de Moisés e ele decide peregrinar com o povo. Aquele tabernáculo móvel, aquele templo móvel, com todos aqueles detalhes, era uma tecnologia inacreditável para aquele tempo. É lógico que não foi inventado especificamente pelos judeus, porque primeiro foi soprado por Deus, mas templos assim, móveis, já tinham sido utilizados por faraós. Mas Deus, ele especifica, porque em cima do ato de santidade, de pureza em cada detalhe, ele estaria conduzindo o povo de um lado para o outro. Ele não mandaria alguém por procuração para batalhar as lutas do povo de Israel. Assim como ele não mandou ninguém por procuração para batalhar a minha luta e a sua luta. Ele enviou diretamente Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é senão Deus lutando com o próprio Deus para a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Pessoalmente, ele se posiciona e diz: me consome com a tua ira. Derrama sobre mim o teu juízo. E esse castigo que nos traz a paz vem sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Porque aprouve Deus esmagá-lo
por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. A igreja, quando você se prostrar para orar, quando você tiver que falar sobre alguém, quando você tiver que pensar algo, a igreja, entenda o significado de tudo isso. Não estou dizendo que você vai se tornar perfeita em tudo. Quando você estiver diante da dor do outro, ou mesmo do pecado do outro, que você está a ponto para apontar o dedo, se recorde da imensidão de pecados que foram apagados em relação a você. Porque o que nos sobra desse quesito de santidade, sabendo o quanto nós somos impuros, o quanto nós somos impuros, o que nos sobra é aquela oração: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Amém, Jesus, aleluia. Eu não estou falando isso para nos desanimar, eu estou falando isso para nos animar. É aquele ânimo que acompanha às vezes lágrimas, né? Principalmente quando a gente vai falar diante desse Deus. Igreja do Senhor, reverencie esse Deus. Reverenciemos este sacrifício. Reverenciemos o significado de tudo isso. E nos dobremos diante dele em gratidão. Porque, como eu disse, a benevolência já nos foi dada. Sempre ele primeiro atua com benevolência, para depois nos entregar o mandamento. E ele nos deu um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como disse Paulo, porque quem ama, cumpriu a lei. Com efeito, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, e se há algum outro mandamento, tudo nisso se resume. Amai-vos uns aos outros. É isso que eu queria deixar hoje para vocês. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos e ligasse a tua mente no trono da graça. Eu queria que você permitisse que teu interior compreendesse o que é estar diante do trono da graça. Senhor, purifica-nos. Purifica as nossas mentes, purifica os nossos olhos, purifica as nossas bocas, purifica os nossos ouvidos, Senhor. Purifica as nossas mãos, purifica os nossos pés. Que o Espírito da verdade habite os nossos corações. Glória a Jesus. Não haja uma falsa percepção de quem nós somos. Porque o tempo todo o nosso interior quer negociar contigo. O tempo todo nós queremos negociar contigo. Que nós venhamos, Senhor, a adentrar com ousadia no lugar santo,
e atravessar este véu até o lugar santíssimo. Santíssimo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós que somos tão pecadores. Mas que essa consciência, Senhor, gere reverência. Para que nós não venhamos a brincar, Senhor, e nem converter isso num religiosismo vazio de significado, mas para que nós venhamos a entender as implicações que existem em nós termos acesso, o custo que houve, para que nós tivéssemos acesso, Senhor. A dor, a humilhação, a vergonha, a angústia que infectou o coração do nosso Senhor até a morte. Quando ele adentra no jardim das aflições, suando sangue. Quando ele é levado para fora da cidade, a fim de ser apresentado. Senhor Jesus, perdoa a nossa irreverência. Santo, Senhor dos Exércitos. Perdoa a nossa irreverência, talvez seja por isso, Senhor, que a tua igreja já não é visitada mais pelos dons espirituais, porque a tua igreja tem esquecido. Tem esquecido todas estas coisas. A igreja tem reverenciado e negociado, barganhado contigo para alcançar bênçãos para as quais não foi a finalidade do teu sacrifício. Não que outras bênçãos não nos possam cercar, Senhor. Não que o Senhor não nos vá prover. Não que o Senhor não nos vá prosperar. Não que o Senhor não nos vá transformar em administradores enquanto estamos no exílio, Pai. Mas existem bens maiores. Existem bens maiores. Amenorá, os teus 7 espíritos hoje habitam no nosso interior. E a Escritura diz que o teu espírito com gemidos inexprimíveis gemem enquanto intercede por nós. Geme enquanto intercede por nós. Numa língua que consegue penetrar o âmago das nossas necessidades. Olha para esta congregação, Senhor. Olha para esta congregação. Glória a Jesus. E nos santifica, Senhor. E nos santifica, Senhor. Não debaixo de um moralismo que se esconde atrás de uma moldura cristianizada que a nossa cultura impõe, mas nos santifica realmente, Senhor. Para que nós revelemos, para que nós manifestemos fidelidade quando não há mais ninguém, porque nós sabemos que estamos o tempo todo diante de Ti. Para que a Tua igreja manifeste fidelidade quando está com o celular na mão, onde ninguém mais pode ver, mas só o Senhor pode ver. Para que os nossos pensamentos sejam guardados em Ti, Senhor.
que os nossos olhos, Senhor, de fato, aprendam a contemplar as coisas santas, Pai. Num mundo cercado de perversidade, imoralidade, perversão. Oh, Pai querido, Santo, santo. Livra-nos do mal, Senhor. nós desejamos. Olha para esta igreja, Senhor. E gera esse desejo, Pai, para que de fato nós sejamos luz, Pai. Porque quando assim fazemos, Senhor, a tua igreja, ela começa a entrar na experiência do descanso em ti. Porque depois de tudo feito, o teu filho ainda se apresenta como o nosso sábado, Glória a Jesus. como aquele em quem nós podemos nos deleitar, como aquele em quem nós podemos repousar. E nos habitando se torna aquele em quem nós podemos habitar. Olha para a tua igreja, Senhor. Aleluia. Olha para o ministério. Olha para os nossos pastores, Senhor. Olha sim, Jesus. Glória a Deus. Para que exista, para que habite em nós esse desejo, Senhor. Para que nós venhamos a reverenciar o teu nome. Ó Santo de Israel, é isso que nós te pedimos, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Traga este amor. Converta os nossos corações. Aleluia. Nos transforme, Senhor. Que o teu reino se manifeste em nós. Um reino de justiça, de verdade, de santidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está terminado, igreja. O pastor divino agora fica com a palavra. Amém.